de Bruno Henrique abre o jogo. Grande ídolo de saída do Flamengo. O Flamengo vai dar esse mole? Vitor Pereira fala abobrinha do Flamengo e presidente do Fluminense defende o Mengão. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Meu querido, você que tá chegando aí e ainda não é inscrito, por quê? Dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e hoje, rapaziada, é dia de folga, beleza? Os jogadores do Flamengo não se reapresentam ao CT Ninho do Urubu hoje, nesse domingo, recebem folga, né? Eles treinaram na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e hoje é folga, se reapresentam na próxima segunda-feira, onde enfrentam a equipe do Atlético na quarta, terça tem treino também, após o treino da terça-feira, viajam para Cariacica, onde enfrentam a equipe do Atlético na quarta-feira, dia 13, onde retornam, onde acaba, né, essa chatice de data FIFA. É brincadeira, é chato demais isso, né, rapaz? Aí Brasil e Bolívia, aí o Brasil ganha da Bolívia de 5, porque o Diniz é o melhor do mundo. É cada coisa, rapaz, eu vou te contar um negócio. Mas vamos lá, vamos avançando aí, rapaziada, em jogo treino contra o Flamengo, né? O Zinza FC tomou de 6 do Flamengo, mas os jogadores do Zinza FC destacaram a gratidão e felicidade de estar jogando contra o atual campeão da Copa Libertadores. O goleiro Vitor Barreto, por exemplo, descreveu a experiência como a realização de um sonho. Além do goleiro, o atacante Cauã Araújo revelou que ficou encantado com o tratamento de jogadores e comissão técnica do Flamengo, elogiando as estruturas e as condições do CT e do campo Ninho do Urubu. Então valeu, rapaziada do Zinza FC, que tá aí na quarta divisão do futebol carioca, lutando para subir para a terceira divisão. É sempre legal essa integração, né, de atletas de outras equipes com jogadores do Flamengo. Tomaram a sacolada de 6, mas conheceram o Bruno Henrique, conheceram a Everton Ribeiro, conheceram a estrutura do Flamengo. Eu daria tudo para jogar nesse time aí e também jogar lá contra a rapaziada do Flamengo. Parabéns a todos vocês aí, beleza? E é importante o Flamengo também manter o ritmo de jogo, beleza? E aí, nesse jogo aí, nesse jogo treino, o zagueiro Rodrigo Caio foi utilizado, rapaz, pelo técnico Jorge Sampaoli. Vale lembrar que a última partida oficial do Rodrigo foi em abril, no duelo entre Flamengo e Internacional, lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, foi o segundo jogo do Sampaoli com o Flamengo. Ele vence o Nublense no Maracanã, depois o Flamengo viaja a Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, perde de virada num gol no finalzinho do Maurício, realmente uma pena o Flamengo tomar aquele gol. E a partir dali o Rodrigo Caio nunca mais é utilizado pelo Sampaoli, né, começando aí como titular, né, uma pena realmente. É um último ano de contrato, né? Tem contrato até o final do ano e infelizmente deve deixar o Flamengo. Não porque eu não acho que ele deva deixar o Flamengo, mas porque é uma pena, né? A questão física pesa demais, é realmente complicado. E ó, segundo informações do Luan Ferreira, ele tem uma página, né? Um perfil chamado Luan Fla, ele fala que com o Bruno Henrique suspenso para a partida contra o Atlético Paranaense, o substituto dele deve ser o atacante Everton Cebolinha, meus amigos. E aí eu sei que muita gente já vai discordar disso, mas é questão de informação, não opinião. Everton Cebolinha deve jogar contra o Atlético Paranaense, né? Ele meteu um golaço lá contra o Zinza, né, FC, que foi lá no Ninho do Urubu, de cobertura. No treino ele faz essas coisas, né? Tem que fazer no jogo também. Enfim, vamos ver se realmente isso aí vai se confirmar. Rapaz, tem uma nova declaração do Vitor Pereira que, no meu entendimento, é ainda pior daquela dizendo que, porque as pessoas no Brasil são mal educadas. Eu sei, gente, é evidente. Tem pessoas mal educadas aqui no Brasil, isso é evidente, né? Teve o caso lá do repórter lá quando ele era do Corinthians, perguntando a ele quem manda na casa dele, é ele ou a esposa. Tem isso? Tem. Só que em Portugal não tem gente mal educada. Ele fala de uma forma como é que... não, no Brasil as pessoas são mal educadas. Não, em Portugal não é.
Primeiro ponto é esse. Mas tá, vamos deixar isso aí para depois. Teve muita gente me criticando, aliás, por criticar o Vitor Pereira. É incrível como tem pessoas que ainda defendem o trabalho que esse senhor fez no Flamengo. Ah, você está isentando a diretoria do Flamengo? Não é isso, meu querido. Não é isso. Mas ele também... As derrotas que o Flamengo teve no ano também tem as digitais dele, gente. Isso não pode ser negado. E aí ele dá uma outra declaração, no meu entendimento, pior ainda. Aí tá aqui, ó. Vitor Pereira responde se assiste aos jogos do Flamengo e Corinthians hoje em dia. Abre aspas. Olha só o que ele falou. Eu costumo assistir o bom futebol. Eu não perco muito tempo. Hoje eu sou muito seletivo no futebol que eu vejo. E se você vê o vídeo dele falando isso, é ele dando risada, sabe? É ele debochando do futebol brasileiro, sendo que ele veio para o Brasil e conseguiu sair do Brasil odiado pelas duas maiores torcidas do país. Pela torcida do Corinthians e pela torcida do Flamengo. E ele fez sim um péssimo trabalho no Flamengo e só foi contratado por um segundo tempo bom do Corinthians na final de Copa do Brasil, sendo que o Flamengo estava desfalcadíssimo. O Flamengo não tinha o João Gomes para o segundo jogo da Copa do Brasil. O Flamengo não tinha o Thiago Maia, o Flamengo tinha o Vidal. Só que o Vidal não aguenta jogar 90 minutos. Ele sai no meio do jogo e o Dorival tem que botar o Mateuzinho de volante. E aí que o Corinthians vem pra cima e empata aquele jogo no Maracanã. Jogo lá na Neoquímica Arena, o Flamengo dominou, apesar de não ter vencido. Primeiro tempo no Maracanã, quando o Vidal estava em campo, o Flamengo dominou, teve gol impedido, que até hoje eu olho, não tá impedido. E aí ele fala como se ele tivesse conquistado 3 Libertadores no Brasil, 3 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, como se ele fosse... É porque eu falando a declaração dele aqui, não dá pra ter ideia de como ele fala. Depois vocês pesquisam esse vídeo, que eu não posso botar aqui, vocês pesquisam esse vídeo e vejam a forma que ele fala. Ah, eu sou muito seletivo, né, menina? Você vê os jogos do Flamengo e do Corinthians? Essa foi a pergunta. Perguntaram para você vê os jogos do Flamengo e do Corinthians? Ele, eu sou muito seletivo, eu só vejo bom futebol. Pois é, mas ele veio ser técnico do Flamengo aqui e desempenhou um futebol paupérrimo, fraco, né? A diretoria tem culpa dos 45 dias de férias? Tem culpa, mas ele também tem culpa. Então a minha crítica vai aí. Mas tem gente que parece que não entende, aí defende o cara. Pô, defender o Vitor Pereira é brincadeira. Galera, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, né, relatou detalhes da polêmica da dupla Fla-Flu com o Vasco pelo uso do Maracanã e, de certa forma, saiu até em defesa do Flamengo. Vamos ver aqui. O mandatário tricolor revelou que teve almoço com Jorge Salgado, presidente do Vasco, e ele relatou que não havia problema algum com o time Cruz Maltino, mas que era preciso respeitar o contrato e as condições técnicas do campo. E aí, abre aspas, para as declarações do Mário Bittencourt. Até que nós tivemos um encontro na CBF, no caso do presidente do Fluminense, aí não com o Salgado, com o vice-presidente do Vasco. Colocamos 2 datas para o Vasco, isso na Série B, tá? Do ano passado, para o Vasco jogar no Maracanã. O presidente do Fluminense falando. Um jogo contra o Guarani e outro jogo, não lembro contra quem. Foi quando o Osório, que é o vice-presidente do Vasco, foi e me disse: não, Mário, esse jogo não é maracanizável. Aí eu falei: como assim não é maracanizável? E ele respondeu: a gente quer jogar jogos maracanizáveis. Jogos não maracanizáveis a gente joga em São Januário. E aí o presidente do Fluminense rebateu: entendi. A gente se arrebenta lá no Maracanã, Flamengo e Fluminense, na pandemia, seguramos o estádio no período de crise, jogamos os jogos de quarta-feira à noite pelo estadual, que são deficitários, a gente custeia o estádio, aí você fica jogando em São Januário os jogos que a gente acha... que você acha que terá prejuízo no Maracanã, e quando tiver um jogo que você acha que vai encher o Maracanã, você joga? Entendi. E ele falou, é isso, não vou jogar para ter prejuízo no Maracanã. Tá certo o presidente do Fluminense. Quer dizer, eu sei, o Flamengo tem que tomar vergonha na cara e partir para seu estádio próprio, porque o Maracanã é público. Mas o Vasco, ele não quer ser parceiro de Flamengo e de Fluminense. Ele não quer. Ele quer jogar no Maracanã,
na hora que lhe convém. Agora, quando chegar o estadual, tiver Vasco e Bangu, Vasco e Portuguesa, eles não vão mandar essas partidas no Maracanã, mesmo com datas disponíveis, porque eles sabem que vai ter prejuízo. Flamengo e Fluminense mandam qualquer jogo no Maracanã, tendo prejuízo ou não tendo prejuízo. Aliás, se o Maracanã tem condições de receber jogos hoje, é porque Flamengo e Fluminense estão lá. Né? Ergueram, fazem manutenção, já investiram juntos, Flamengo e Fluminense, mais de 100 milhões de reais no estádio. Então é esse o ponto que coloca o presidente do Fluminense. Eu sou a favor do estádio próprio, o Flamengo tem que logo construir, mas ele tá certo. O Mário Bittencourt, né? Apesar de, né, ser presidente do nosso maior rival e coisa e tal, né? A gente detesta o Fluminense, é normal isso, como ele detesta o Flamengo dentro do campo, mas ele tá certo nesse ponto aqui. Tá? Galera, é o seguinte, falando da grande festa da torcida do Flamengo que vai acontecer, aliás, sobre a questão do Vitor Pereira, ele fala em falta de educação, só que ele inventa, né, uma desculpa da sogra que tá doente, não inventa, né, parece que a sogra realmente estava doente, mas ele bota isso como desculpa, aí sai do Corinthians, alegando isso, né? Aí vem pro Flamengo, aí isso não é a falta de educação, é nesse ponto que eu falo, sabe, da hipocrisia. Não tô dizendo que não tem falta, tem, mas é hipocrisia, sabe? É essa a questão, mas enfim, vamos deixar isso pra lá, vamos avançando aqui. Galera, é o seguinte, nesse momento, os torcedores do Flamengo estão cobrando de dirigentes do Flamengo, como o Diogo Lemos, o Marcos Braz, enfim, toda a galera, que entre em contato com as autoridades para autorizar a entrada de todo o material da festa. E o Alexandre Matos, que é um grande rubro-negro, sempre ativo nas redes sociais em relação à festa, vaquinha para festa, enfim, ele coloca aqui: as bandeiras e baterias devem ser ilimitadas nessa final. Precisamos de um clima propício para carregar a torcida no Maracanã. Tá certíssimo, Alexandre Matos. E aí, realmente, a torcida do Flamengo precisa desse suporte do Diogo Lemos com o BEP, né, com o Batalhão Especializado em Estádio, né, para liberar, porque quem libera a entrada de bandeira, né, enfim, as bandeirolas, essas situações no Maracanã é o BEP. E aí, a presença do Diogo Lemos, né, fazendo aquele meio de campo com o BEP é importante. Né, ele que geralmente faz esse meio campo. Então a gente já, aqui no vídeo, já solicito que ele ajude isso também, para que não tenha, porque já arrecadou dinheiro, vai ter mutirão lá para montar as bandeirolas, né, vários dias, vai dar uma trabalheira danada, aí chega na hora, não pode entrar com o instrumento. Então tem que ser resolvido isso também, tá? Galera, vamos lá. O Rafael Sobis deu uma entrevista ao Charla Podcast e falou sobre o duelo contra o Flamengo pela Libertadores em 2019. Vamos lá, abre aspas. O que eu acho que quebrou nós, né, o que o Inter perdeu, né, lá no Beira-Rio, né, empatou com o Flamengo avançou para semifinais eliminando o Internacional. E o Sobis falou: o que eu acho que quebrou nós um pouquinho foi a demora para validar o nosso gol no jogo de volta. Foi uns 8, 9 minutos. Quebra completamente. Tem uma estatística que em jogos decisivos, se o time precisar virar e faz um gol, tem um tempo ali que a chance é maior porque o rival está nas cordas, digamos assim. Acho que dali sairia o campeão mesmo. E foi assim. Os colorados até zoam a gente, zoam que a gente foi jogar no Rio de Janeiro no contra-ataque, sendo que no time tinha eu, D'Alessandro e Guerreiro. Mas enquanto a gente estava em campo, ficou 0 a 0. A gente saiu e 1 minuto depois saíram 2 gols do Flamengo, aliás, no Maracanã. O Flamengo vence por 2 a 0 no Maracanã, empata por 1 a 1 fora e classifica a semifinal. O cara discorda um pouco do Sobis, porque ele fala: ah, quebrou a gente, foi o VAR, realmente teve. O Inter fez um gol que estava milimétrico ali, a questão do impedimento. E aí, realmente, o VAR ficou um tempo lá para validar o gol do Inter. Eu tava nesse jogo no Beira-Rio, mas não foi isso, velho. O Flamengo jogou pra caramba aquele jogo ali, cara. Tudo bem que o Flamengo saiu atrás e coisa e tal. O Flamengo, sabe, jogou muito bem esse jogo do Beira-Rio. Eu tava lá, eu pude acompanhar. O Inter, de cara, no começo do jogo, o Flamengo já teve 2 chances claras pra matar logo, porque naquela época tinha o gol...
O gol né, de fora de casa valia mais, né? Em caso de empate no agregado. E aí, no início do jogo, o Gabriel já perde 2 gols ali. Eu lembro desse lance, eu tava lá, então eu discordo um pouco. Foi por causa do VAR que demorou, pô. Eu discordo, né? Entrevista lá o Charla Podcast do Rafael Sobes. Galera, vamos lá. Jornal chileno se espanta com a atuação de Eric Pulgar contra o Uruguai, rapaz. Olha aí, os compatriotas do Pulgar chilenos contestando demais o futebol do Pulgar. O Chile que tomou de 3-1 para o Uruguai, né, na última sexta-feira. E olha aqui o que falaram dele. Pobre, muito discreto, totalmente errático. Perdeu diversas bolas na largada, criando perigo rival. O terceiro gol, inclusive, veio de um erro no meio-campo. O amarelo foi conquistado aos 34 minutos, né? Que ele tomou um cartão amarelo. Então, os chilenos aí na bronca com a atuação do Pulgar contra o Uruguai. E galera, teve festa, mais uma festa, só que dessa vez foi a festa do filho do Everton Ribeiro, né? Do Totói, o pessoal brinca Totói, né? O nome dele é Antônio, se eu não me engano. E todos os jogadores estiveram presentes nessa festa, né, do filho do Everton Ribeiro. Parabéns ao filhinho dele, que ele, enfim, tem uma vida abençoada, papai do céu abençoe ele. O Ribeiro foi na festa, o Gabigol, o Felipe Luiz, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Diego Ribas, o Juan, gerente de futebol. Então toda a galera unida, né, realmente lá na festa do filho do Everton Ribeiro, beleza? Galera, é o seguinte, há uns dias atrás foi noticiado que o atacante Bruno Henrique estaria em negociações com a equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho. No entanto, o meu amigo Papa entrou em contato com o Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, e o próprio empresário dele desmentiu as notícias sobre qualquer negociação com a equipe do Sul. E que nesse momento o foco, né, do empresário, da diretoria do Flamengo é em renovar o contrato do BH com o Flamengo. Só que a questão do entrave é que o Flamengo ofereceu ao Bruno Henrique 1 ano de contrato por ser um jogador acima dos 30 anos de idade. O Bruno Henrique não gostou, tá, dessa primeira proposta e quer pelo menos 2 anos com o Flamengo. E ao que tudo indica, árabes, clubes da MLS estariam dispostos a, quem sabe, fazer uma proposta de até 3 anos para o Bruno Henrique. Mas como o Bruno Henrique é ídolo do Flamengo, como o Bruno Henrique tem uma história linda no Flamengo, quer continuar no Flamengo, ama a cidade do Rio de Janeiro, ama a torcida do Flamengo, ele aceitaria uma boa proposta financeira. Ele quer fazer aquele último contrato da carreira dele maior, né? Ele aceitaria 2 anos de contrato, tá? Ao invés de aceitar 3 em outro lugar que ele teria uma segurança maior, mas ficar no Flamengo, né, é bem melhor para ele, é ídolo, enfim, mas acredito que tudo vai caminhar bem e ele não deva sair do Flamengo. O mesmo não deve acontecer com outro ídolo. É ídolo, né? Tem que sair, é ídolo. Diretoria dá mole, esse é o texto aqui do Gávea News, e mais um clube tenta contratar destaque do Flamengo. Vamos lá. E aí tá aqui, ó. O Flamengo tem alguns jogadores com a situação indefinida para 2024. Um deles é Everton Ribeiro. O atleta tem contrato até o final da atual temporada e o mais querido ainda não chegou em um acordo pela renovação. Dessa forma, devido à demora do Flamengo, outros clubes passaram a entrar na briga pelo atleta. Além do Corinthians, o Pascoal fala muito do Corinthians, né, na ESPN, São Paulo e Cruzeiro também já tinham demonstrado interesse. E agora, ao que tudo indica, a equipe do Internacional também quer a contratação do jogador. Vale lembrar que Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017, né? Venceu 11 títulos, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa, 3 Cariocas. É ídolo, é grande ídolo. O Bruno Henrique é mais ídolo, mas ele é grande ídolo do Flamengo. E, cara, pode ser que o Flamengo perca esse jogador. E, cara, eu não sei se eu considero como uma perca, não sei se o ciclo... Eu acho também que tem que dar uma reformulada, dar uma repaginada no time. Não dizendo que o Everton Ribeiro ele não corre, não é isso, mas acho que tem que
mudar realmente, tá? Enfim. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa aquele like, tamo juntão, saudações rubro-negras.